Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 19, que você poderá acompanhar no seu livro didático entre as páginas 68 e 109. Professor Rubens, quantas páginas? Na verdade, pessoal, essa aula de número 19 é uma revisão geral de todos os conteúdos abordados ao longo desse segundo bimestre letivo do ano de 2021. Portanto, vamos nessa então? O primeiro conteúdo trabalhado lá no início do mês de maio, pessoal, foram as revoltas coloniais do Brasil. E essas revoltas podem ser classificadas em dois grupos. As revoltas nativistas, que eram aquelas que não queriam a ruptura com a metrópole portuguesa, e as revoltas emancipatórias, que eram aquelas que queriam sim a ruptura e a independência do Brasil definitivamente dos laços portugueses. As revoltas nativistas, as que não queriam a ruptura, foram 4. A revolta de Beckman no Maranhão, em 1684, a Guerra dos Emboabas na região das Minas Gerais entre 1708 e 1709, a Guerra dos Mascates no Pernambuco entre 1710 e 1711 e, por fim, a Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, também na região das Minas Gerais no ano de 1720. Já as revoltas emancipatórias que queriam a ruptura definitiva do Brasil foram a Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, em 1798, e, por fim, a Revolução Pernambucana de 1817. Essas três revoltas tinham ideais claramente emancipacionistas, de independência. Vimos também, em outro conteúdo do mês de maio, o processo de colonização e independência dos Estados Unidos. Todos sabemos que os Estados Unidos foram 13 colônias inglesas na América, que tiveram basicamente dois tipos de colonização. Na região norte vieram os ricos ingleses, perseguidos pela rainha Elizabeth I por conta de professar uma religião diferente da religião oficial do Estado inglês, que era o anglicanismo. Esses ricos, perseguidos políticos e religiosos da rainha, venderam tudo que tinham na Inglaterra e mudaram para a América. Estabeleceram-se na parte norte dos Estados Unidos, onde montaram fábricas com um trabalho livre assalariado e uma produção voltada para o mercado interno. Já para o sul dessas 13 colônias inglesas, vieram camponeses pobres que perderam suas terras na Inglaterra pela lei de cercamentos, estabelecida pela mesma rainha Elizabeth I, e por perderem suas terras lá na Inglaterra, migraram para a América. Chegando aqui na região sul, estabeleceram latifúndios, grandes fazendas, com a produção de fumo e algodão e usando a mão de obra escrava, com uma produção voltada para a exportação. Em seguida, alguns séculos depois, veio o processo de independência dessas 13 colônias. Esse processo que começou a ganhar corpo com a Guerra dos 7 Anos travada entre Inglaterra e França pela colonização do Canadá. É bem verdade que a Inglaterra venceu esse conflito. Só que essa guerra, que durou 7 anos, entre 1756 e 1763, ela prejudicou a economia inglesa. E o parlamento inglês resolveu iniciar a cobrança de impostos nas 13 colônias inglesas aqui da América. Foram criados 3 impostos: a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. Os americanos, revoltados com esses 3 impostos, em 1774, invadiram o porto de Boston, tomaram posse de alguns carregamentos de chá de navios ingleses e jogaram esse chá no oceano, prejudicando aquelas embarcações e gerando prejuízo para os comerciantes ingleses. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Em retaliação a esse movimento de rebeldia dos colonos americanos, o parlamento inglês estabeleceu as leis intoleráveis, fechando o porto de Boston, obrigando os colonos a pagar a indenização pela carga destruída e criando a lei dos alojamentos, obrigando a população das 13 colônias a receber e alojar em suas residências os soldados ingleses que vieram para impedir novas ondas de protesto. Em sinal de repúdio dos colonos americanos a essas leis intoleráveis, eles organizaram em 1774 o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde eles decidiram boicotar a Inglaterra, não pagando mais impostos e não comprando produtos ingleses. No ano seguinte, em 1775, foi organizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde eles decidiram iniciar as lutas de independência. As tropas rebeldes foram lideradas por George Washington. E em 1776 eles conseguiram vencer os ingleses e em 4 de julho de 1776 apresentaram a Carta de Independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América a se libertar do domínio europeu, servindo inclusive de exemplo para vários outros países, inclusive o Brasil, também lutarem por seus direitos.
Nesse contexto é bom frisar também a independência do Haiti. O primeiro país a conseguir a independência na América e abolir a escravidão no ano de 1807, depois da luta de líderes negros pela independência em relação à França e pela abolição da escravidão. Outro aspecto importante desse período trabalhado, desse bimestre, foi o processo de colonização e independência da América Espanhola. Lembrando que os conquistadores, os que vieram iniciar a colonização na América Espanhola, foram os espanhóis Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Chegando aqui, subjugaram os povos nativos e obrigaram os nativos a trabalharem nas minas de ouro e prata, através da mita e da encomienda. Esses eram os pagamentos que os nativos recebiam. Bom lembrar também que criaram aqui 4 vice-reinos, da Nova Espanha, Nova Granada, Peru e o vice-reino do Rio da Prata, estabelecendo também uma divisão social. No topo da pirâmide da América Espanhola estavam os chapetones. Espanhóis vindos para a América ocupavam os altos cargos públicos. Logo abaixo, os crioulos, que eram filhos de espanhóis já nascidos na América, ocupavam o poder local através das câmaras municipais, os cabildos. Abaixo deles, os mestiços, que eram trabalhadores livres, geralmente artesãos, comerciantes. Abaixo deles, os nativos, que trabalhavam nas minas de ouro e prata através da mita e da encomienda. E, por fim, os escravos, que eram negros africanos e trabalhavam na lavoura de subsistência, produzindo alimentos apenas para abastecer a região da mineração. E a independência da América Espanhola também aconteceu no início do século XIX, tal qual do Haiti, através da luta de alguns crioulos, como Simão Bolívar e San Martín, e do Padre Hidalgo no México. Lembrando que após as lutas de independência da América Espanhola, no ano de 1826, os líderes se reuniram no Congresso do Panamá. E nesse congresso decidiu-se pela fragmentação territorial da América Espanhola em vários países, sendo que quase todos eles adotaram um regime republicano de poder, exceto o México, que manteve o regime monárquico. Forte abraço, a gente se encontra no segundo semestre, se Deus quiser. Forte abraço, fiquem com Deus.